Acabei de gravar um vídeo aqui falando sobre os pais, pros filhos, no contexto de Eli. Eli e os seus dois filhos. E agora continuando falando sobre o chamado de Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, versículo em diante diz: O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Olha que interessante, né? Porque nós vemos que ele direcionava, né, Samuel. E como é importante a gente ter pessoas que nos direcionam. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram muito frequentes. Isso aqui é bom a gente entender pelo contexto que vai vir daqui adiante. Certa noite, ele, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Essa lâmpada ela geralmente ficava ligada de madrugada, né? Até amanhã, de noite até amanhã. Então, nós podemos concluir que era um momento de madrugada, né? Estava de madrugada. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. Então aqui Deus ele chamou Samuel. E Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, você vê que Deus ele nos chama várias vezes, tá? No sentido de, às vezes ele fala uma coisa para você e às vezes ele coloca até no seu coração, tá? Você tá num ambiente, o ambiente já não comporta aquilo que ele quer fazer na sua vida, ele quer te mudar de lugar. Então aquele ambiente começa a ficar insuportável. Você não quer mais estar ali, você começa a se sentir mal. Então, você já sente que é o momento de ir embora, sair daquele lugar. E não é uma vez só. É sempre quando você está naquele ambiente, você vai sentir isso. Nossa, tô me sentindo mal. Até em relação às pessoas. Às vezes você tá com uma pessoa, você se sente mal com aquela pessoa. Você conversa com a pessoa, depois você sai abalado, você sai mais pesado do que leve. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então aqui nós vemos que ele não tinha experiência, mas Eli tinha. E olha o que aconteceu aqui. É importante a gente ter pessoas com experiência ao nosso redor. Você vê que Jó tem um versículo que diz, né? Pergunte às gerações anteriores e veja, né, a história, o que aconteceu. Salomão ele diz, né, em Eclesiastes, a história se repete. O que foi voltará, tornará a ser. Não há nada novo debaixo do céu. Por quê? Porque as coisas se repetem. A vida é cíclica. Ou seja, são ciclos que se repetem, fases, estações, anos. Você vê que uma hora é inverno, outra hora é verão, depois é outra e depois volta. Então continua, continua. É um círculo. Muitos pensam de forma linear, mas é um círculo. Continuando. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Melhor dizendo, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Então você vê que Deus ele chamou da mesma forma. Então às vezes Deus vai falar da mesma forma com você várias vezes. A repetição é uma das formas de Deus falar com você. Às vezes você está na igreja, né? O pastor fala uma palavra de poda. Não sei o que, fulano e tal, Davi foi podado e aconteceu perseguição e tal.
Só que depois da poda vem o que? Os frutos, ele se tornou rei e tal. Aí você começa a ouvir bastante sobre isso, né? Sobre poda, sobre poda. Aí, esse é um sinal de Deus, que é o quê? Tá acontecendo com a sua vida. Deus tá te podando, ele tá te lapidando, tá te moldando para que você se torne um diamante bruto na presença dele. É como se fosse um diamante mesmo. Passar pelo fogo, ouro passa pelo fogo para ser o quê? Purificado, para tirar as impurezas. Então, às vezes, você tá num processo assim e Deus ele tá te falando, nossa, você tá nesse processo. Deus ele avisa, ele nos mostra, ele fala conosco. Então, às vezes, ele até dá uma palavra de consolo, ó, meu filho, você ficar em paz, ó, você tá num processo. É aqui que você tá. É importante a gente pedir a Deus discernimento, para a gente discernir as estações que a gente está vivendo. A vida é cíclica, ou seja, tem estações, então a gente tem que discernir qual estação eu estou, qual tempo eu estou. Se você quiser saber mais, tem um vídeo específico que eu fiz sobre isso. Só pesquisar no nosso canal. Qual tempo, se eu não me engano, tá falando alguma coisa assim. Qual tempo você está? O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Tarará. Ele se levantou, foi até ele e disse: Sim, aqui estou, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga. Então aqui nós vemos uma instrução de quem é mais experiente. Se acontecer isso de novo, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então a gente entende o quê? Pessoas mais velhas, elas têm o conhecimento. Lá em Eclesiastes diz: o sábio ele saberá a hora certa e o momento certo de agir. Portanto, há uma hora certa e um tempo certo para agir em cada ocasião. Então você vê que os mais velhos, eles geralmente eles sabem como se comportar. Então é muito importante que a gente observe o comportamento dos mais velhos. Eu já falei no vídeo anterior que a criança ela olha o quê? Aquilo que a pessoa faz e ela tende ao quê? A replicar. Se o pai fala palavrão, de repente o filho fala um palavrão, porque é o quê? Normal, né? Então, a criança, ela aprende, ela é que nem uma esponja, ela vai absorvendo as coisas. Ou seja, é bom a gente estar debaixo de uma autoridade, de alguém que sabe, de um mestre, alguém que ensina. Para quê? Que a gente venha aprender o caminho certo. Os mais velhos, inclusive, são os que mais podem ter essa capacidade, porque eles já tiveram experiência, passaram e sobreviveram a elas. O Senhor voltou a chamá-los outras como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, 19, versículo 9. E lhe disse: Dei Senhor, pois o teu servo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, quarta vez. Como das outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Então aqui nós vemos que ele obedeceu a palavra. Você vê que a palavra de Deus ela é para que a gente ouça, mas também obedeça. A instrução, toda a instrução que a gente receber, que for para algo bom para nossas vidas, é bom. A gente tem que obedecer, é bom a gente que obedeça. Às vezes a gente negligencia muita coisa, é claro. Ninguém é perfeito. Você vê que a gente erra no fato da gente negligenciar, ou seja, omitir. Deus fala uma coisa, a gente, tá bom, depois eu faço. A procrastinação é um mal que a gente tem que vencer. É um mal que a gente não pode permitir que fique nas nossas vidas. Porque é isso que isso pode destruir muitas coisas. Destrói sonhos, destrói projetos, destrói até o futuro, o destino das nossas, seja crianças, filhos, etc. Então a gente tem que fazer aquilo que Deus está falando no momento em que aquilo é pedido, no momento em que aquilo é exercido, dito. Ó, o Senhor voltou a chamá-lo, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir. Nossa, eu já levei um tapa na cara, então eu sei como é que é aquele barulhinho no ouvido. Tim!
geralmente aparece nos filmes, né? Quando alguém dá um tiro ou acontece alguma queda, um soco, alguma pancada. Farei com Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Então vai ser algo ruim. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos. Nossa, do qual ele tinha consciência. Seus filhos, Seus filhos se fizeram desprezíveis, ou blasfemaram contra Deus, como diz na uma antiga tradição dos escribas hebreus e a Septuaginta. Dizem que os filhos blasfemaram contra Deus, ou seja, eles fizeram desprezíveis. Se fizeram desprezíveis. E ele não os puniu. Pecado de omissão também é pecado. Por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa, então Deus ele não vai perdoar. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Ou seja, os pecados não serão perdoados. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão de Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Então aqui nós vemos que quando a gente não condena, quando a gente não julga, quando a gente não diz nada, algo está errado. Quando a gente não faz nada quando algo está errado, quando a gente omite, a gente tem sim o direito de ficar calado. Nós temos esse direito de ficar calado. Mas também nós não podemos ficar calados diante de uma injustiça. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão saciados. Então, a gente tem que ser justo, a gente tem que combater a injustiça. Eu sei que não é fácil, a gente ouve a palavra de Deus, só que da mesma forma que a gente ouve, tem momentos que a gente sente, por exemplo, aqueles bom samaritano, tá lá todo machucado. Melhor dizendo, o bom samaritano, ele ajudou, se não me engano, é os judeus. Não é os judeus, é um outro povo, aquele que estava ensanguentado no chão, sabe? Aí passou o profeta, passou fulano, passou tal. Eles viram, não ajudaram. Depois passou o bom samaritano, pegou ele, levou para o hospital, pagou a hospedaria e tal, fez tudo o necessário, né? Amor, teve compaixão dele. E você vê que a gente não pode julgar também, porque antigamente naquela época as pessoas corriam muito risco de vida, porque não é como hoje que tem câmera, internet, essas coisas. Antigamente o pessoal, você estava andando na rua, estava andando num caminho, eles poderiam te matar. Não tinha aquilo hoje de pegar a digital da pessoa. Quem foi que matou fulano? Foi escondido. Pessoa morta no meio do caminho. Quem foi que matou? De onde é que veio isso? Como é que a gente vai saber? Então, antigamente tinha essa questão. Então, cara, a palavra, ela é essa. A gente fazer o bem. Agora, na hora de executar, é aí que chega a questão. Pode vir um medo, pode vir as emoções, pode vir várias coisas, e a gente tem que enfrentar tudo isso para ser obediente. Os nossos sentimentos não podem ser maior que os nossos princípios, maior do que a palavra, que é a instrução de Deus. Até a Bíblia diz, né, para a gente refutar os nossos pensamentos, levar cativos os nossos pensamentos a Cristo. Às vezes as nossas emoções querem que nos conduzem ao pecado, nos conduzem ao desejo, nos conduzem, os desejos da nossa alma, nos conduzem a certas tendências pecaminosas, a certas emoções que criam até imagem na nossa mente, moralidade sexual. E o que a gente tem que fazer em relação a isso? A gente tem que não agir
conforme aquilo que a gente está sentindo. A gente tem que, eu quero, eu desejo, eu tô sentindo isso. É bom, então eu quero. E você quer sentir aquilo que é bom para a carne. Só que, olha o que diz aqui a Bíblia. Ela fala que Romanos, capítulo. Opa, cadê Romanos? Tô em Coríntios, peraí. A luta contra o pecado. Diz aqui no final, ó. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, lei do pecado. Ou seja, com a mente. O que a minha mente quer? Eu quero Deus, eu quero santidade, eu quero agradar a Deus. Só que na carne, no meu corpo, o que a carne quer? Eu quero moralidade sexual, eu quero aquele vício, eu quero aquela coisa, eu quero aquilo. Ou seja, a carne deseja. Paulo ele não se identifica como a carne, ele se identifica como espírito. Ou seja, eu sou aquilo que eu. Isso aqui que eu quero. O bem que eu quero, ou seja, aquilo que eu penso, eu quero agradar a Deus e tal. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que a carne quer, o desejo, de forma que eu sou escravo, né? Ele fala, né, sobre isso, né? E o que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando aqui sobre pecado de consciência? Ele não puniu, ele não os puniu, eles não os puniu. Sobre agir de acordo com a palavra. Então, cara, a gente vai ter que submeter a nossa carne. A gente vai ter que subjugar a nossa carne. Ela não vai poder ser maior do que o nosso espírito. Porque a nossa carne é o medo, é aquilo que vem nela que faz com que a gente não obedeça a palavra de Deus. Fuja, queira fugir, queira, não, isso eu não quero. Pode ser uma coisa boa, mas a gente até cria resistência. É a carne que cria resistência. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne ela não vai querer fazer as coisas de Deus. Por isso que tem aquela guerra contra a carne e espírito. É importante a gente discernir isso daí. Continuando. Samuel ficou deitado de manhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: O que o Senhor lhe disse? Não esconda de nada, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade. Isso aqui é botar pressão, ameaça no pupilo. Se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Disse ele, então ele disse: Ele ao Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Deus é o Senhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então o que ele falava, profetizava, se cumpria. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta de Deus, ou seja, ele estava aprovado como profeta de Deus. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Você vê que quando a gente permanece em um propósito, quando a gente permanece na repetição, quando a gente pega uma coisa, foca naquela coisa, tem constância, tem disciplina, não para, continua, isso acaba gerando autoridade para a gente e a nossa voz acaba sendo espalhada, a gente acaba sendo reconhecido em vários lugares. Aquele lá é o Mateus e tal. Inclusive, por exemplo, a padaria ali, tá todo dia. É o Márcio, é o cara da padaria e tal, né? Então, essa exposição contínua faz com que nós sejamos espalhados, reconhecidos, ouvidos em vários cantos, em vários lugares. É importante a gente ser constante. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E só para finalizar aqui, quando a gente é constante em algo, a constância ela faz com que a gente seja reconhecido pelas pessoas. Como eu já falei, né? A constância faz com que a gente se torne isso. A gente é aquilo que a gente repete constantemente. Bom,
Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.